Se a feminilidade e a masculinidade são construídas culturalmente, de onde vem essa percepção que eu sou ou não sou de tal G? E até que ponto isso é importante no meu papel na sociedade? Você se identifica aqui com esse questionamento? Assista esse vídeo até o final porque eu me comprometo a trazer alguns argumentos para você mesmo chegar às suas próprias reflexões. Quem sou eu? Fernanda Teixeira, sou psicóloga, trabalho especificamente com a comunidade da bandeira branca, azul e rosa, com pessoas que estão questionando se são da bandeira branca, azul e rosa, se são pessoas... E se você faz parte dessa comunidade, se você está questionando se você faz parte ou não, se você é um familiar e profissional da área da saúde, amigo e companheiro, ou uma pessoa que está querendo alargar o seu imaginário sobre o tema, se inscreva no canal. Toda segunda-feira, 9h30 da manhã, estou lançando um vídeo novo. E se você não me segue na rede vizinha, está bobeando, se inscreva lá também, porque esta pergunta não veio de lá, veio de um comentário daqui. Eu tô achando ótimo, porque eu não preciso mais fazer tema. Vocês mesmos me mandam mensagens aqui no direct, lá, tal, e essa mensagem, esse comentário veio de um vídeo, que eu já vou falar pra vocês qual que era, já já, tá? Então, ó, rede vizinha, me segue por lá. Se quiser saber como trabalhar comigo, se quiser começar uma jornada comigo, construir uma jornada comigo, aqui tem o meu formulário de inscrição para a minha lista de espera. Preenche que em breve eu entro em contato com você. Bom, recadinhos administrativos dados, vamos a esse comentário que estará aqui embaixo, tá? Vinda de um vídeo que saiu recentemente, que o título era, olha que importante, não sei se sou da bandeira branca, azul e rosa, ou G, ou... tá? Falo desse jeito por conta da censura, não posso falar algumas palavras aqui, tá? Mas a gente faz desse jeitinho, tá, gente? Bom, essa pessoa já começa o comentário de se declarando como uma pessoa L. E eu acho que isso é importante para o entendimento que eu vou fazer com vocês aqui de algo em relação ao que eu vou trazer aqui de argumentos, tá? Mas vamos lá. Então, bom, quando a gente nasce, gente, a gente já recebe um chip, tá? Chip, como assim, Fernanda? Oh. A gente recebe esse chip com um arquivo sobre o que é ser mulher e o que é ser homem. Tem uma pessoa chamada Judith Butler que chama isso, tá? Que nomeia isso uma matriz de subjetivação. É isso mesmo? É isso mesmo. Sempre falo essa palavra errada, gente. Tá? Que é esse arquivo que a gente recebe sobre o que é ser mulher e o que é ser homem. Gente, pelo amor de Deus, tá? Ser mulher e ser homem não é isso, tá? Mas a gente recebe essas informações que estão contidas desde das brincadeiras, das falas, do que a gente vê na televisão, do que a gente lê, do que a gente ouve, do que a gente vê as pessoas que cuidam da gente interagindo. Elas vêm de diversas formas e elas vão formando a nossa subjetividade, tá? E eu quero começar aqui fazendo uma coisa bem interessante com vocês, que é o seguinte: eu quero que vocês façam uma reflexão sobre o brincar. Eu quero que vocês lembrem de que tipo de brincadeira vocês foram expostos ao longo da vida de vocês, principalmente mais cedo, tá? Logo ali, mais novinhos, então, sei lá, por volta de 2 anos, 3, 4, né? Que é o momento ali que essa questão de identificação do gênero está acontecendo ali com essa criança, tá? Bom, se você foi identificado como menino, como menina, então você já sabe que, como menino, você vai receber uma série de atribuições de um menino que deve gostar de jogos, mais ligados à lógica, que deve gostar mais de esportes, que deve gostar de esportes, eu digo, né? Futebol, basquete, esses tipos de esportes, né, gente? Luta, depois vai gostar mais de moto, vai ter esse perfil, né? Esse perfil mais que é ligado a esse tipo de masculino, o único clássico que tá ali, tá?
Entenda, masculino não é isso, tá, gente? Mas é isso que existe colocado ali, esse chip tá ali. É isso aqui, é só isso que pode. Fala que nem homem, fala grosso, são essas, né? Tipo aquele filme maravilhoso do Ney, que tem aquela interação entre aquele pai e aquele filho, tá? Então é aquilo ali, ok? Claro que não é tanto daquele jeito, nem sempre, né? Ainda bem, mas essa criança ela já vai sendo moldada. Ela já vai sendo moldada para aquilo que identificaram a ela e ela vai ter que performar. Porque, afinal de contas, o nosso G é como a gente performa ele no mundo. A gente age, fala, se coloca no mundo. E isso é como esse G é colocado no mundo, tá? Mas calma, calma, vem comigo aqui. Bom, então esse menino, ele tá nesse lugar, tá? Então veja, esse masculino, ele vai sendo criado e esse menino já vai recebendo todas essas atribuições a ele. Então o papel dele na sociedade já vai sendo para esse lugar. Já vai sendo para esse lugar onde não é esperado dele sentimento, onde não é esperado dele emoção, onde não é esperado dele cuidado, onde não é esperado dele sensibilidade. Vocês percebem? Isso não é esperado dele. Porque se ele tiver isso aqui, possivelmente, na maioria dos contextos, ele não vai ser lido como homem. Ok? Entenderam isso? Que a gente está na história do papel na sociedade, tá? Ok, pegou isso aqui? Pegou isso aqui. Agora, se inscreva no canal, ative o sininho, toda segunda-feira, 9h30 da manhã. Vídeo novo. Já as meninas que foram, né, as pessoas que foram atribuídas ao G feminino, essas meninas vão receber brincadeiras ligadas à construção dessa mulher, ok? De coisas que são ligadas ao sentir, a brincadeira que vai ser ligada à gentileza, que vai ser ligada mais a uma certa docilidade, a uma certa sedução, muitas vezes. Possivelmente não vai ser exposto brincadeiras de lógica, de raciocínio espacial. Os jogos normalmente não são jogos que são mais agressivos. Existem exceções? Claro, claro que existem, mas a maioria das vezes não é. E olha que interessante, foi dado às meninas a questão do amor, do sentimento, né? E aí se a gente vai longe, se a gente vai muito longe, gente, não precisa ir muito longe, né? De como a categoria mulher, ela foi feita de uma forma para que essa mulher fique nesse lugar extremamente inferiorizado comparado a esse homem. Então, assim, esse papel desse homem, ele já vai sendo feito aqui desde muito pequeno. E esse papel dessa mulher também já vai sendo feito. E já vai sendo colocado dentro desses dois seres aqui, o que vai ser esperado. Então, assim, é esperado dessa pessoinha aqui que ela cuide, que ela seja gentil, que ela fale bonitinho, que ela tenha bons modos. E desse aqui que provavelmente seja um pegador. E tudo aquilo que a gente já sabe, né, gente? Só que tem pessoas que não se identificam com isso, Fê. Tem pessoas que não se identificam com isso, eu trabalho com várias. E é aí que muitas pessoas sofrem, né? Que são pessoas da bandeira branca, azul e rosa que não se identificam com o gênero que foram atribuídas ao nascimento, tá? E aí isso é uma questão de identidade ok? Eu não me identifico com o G, ok? Eu não me identifico com isso, eu não me identifico com realmente com esse G, ok? Não é que eu não me identifique com o que é esperado desse G. Exemplo, não é que eu tenha sido identificado como homem e tenha um perfil mais sensível, tenha um perfil mais de cuidado, tenha um perfil mais de uma pessoa mais doce. E que bom, né? Se você tiver
Porque a gente precisa de pessoas como você. A gente precisa de homens como você, né? Porque a gente, né? As taxas que nós temos, né, de violência são enormes. A gente precisa cada vez mais de homens como você, ok? Mas isso não tem nada a ver com identidade de ok? Nada a ver. Isso tem a ver que você não performa a masculinidade esperada. Mas isso não tem a ver com identidade. Porque essa pessoa, inclusive, ela tem um discurso que diz assim: me identifico com o que me atribuíram, mas não me identifico com o que esperam de mim. Mas essa pessoa também sofre muito. Porque é dela esperado algo que essa pessoa também não consegue devolver à sociedade. Né? E é isso também na terapia, a gente precisa trabalhar muito para que essa pessoa consiga ser ela mesma. Ok? Acho que ficou claro, né, gente? Essa diferença entre papel, identidade, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Coloca aqui nos comentários que não, mas não acabou o vídeo não, tá? E aí agora eu quero trazer um outro ponto para vocês aqui, que é justamente o vídeo que essa pessoa trouxe a dúvida, que é sobre orientação sexual, tá? Que pode ter uma confusão. É um absurdo que em 2025 eu ainda tenho que falar o que eu vou falar, mas infelizmente eu ainda vou ter que falar, que é o seguinte: a orientação é a quem eu dirijo o meu desejo. Vê o vídeo sobre isso, tá, gente? Porque tá muito importante, tá? Vai linkar com esse vídeo. É a quem eu dirijo o meu desejo. E essa pessoa tá dizendo que é uma pessoa, ok? Então, essa pessoa dirige o seu desejo a isso aqui, tá? Muitas vezes, isso pode ser confundido como identidade de esta pessoa não se declarou como o que ela colocou foi: tenho 36 anos, não sou feminina, sou profissional da área da saúde, técnica. Então, essa pessoa está usando pronomes femininos. Essa pessoa não está dizendo para mim se ela é da bandeira branca, azul e rosa ou não. Ela está dizendo, ela está se colocando no feminino. Então, acredito que ela seja uma pessoa cis. Parece que ela é uma pessoa cis. Gostaria de compreender melhor, porque tem um certo preconceito em relação à transexualidade, que é o que ela fala aqui, tá? Mas aí ela fala: eu não sou muito feminina. Olha a questão aqui, gente. Tá. Isso pode ser uma confusão. Por quê? Porque a sociedade, ela tem uma caixa muito fechada sobre o que é ser feminina. E aí eu vou dizer para vocês, gente, existem várias formas de ser feminina. Existem vários femininos possíveis. Mas a sociedade padrão, ela tem um tipo de feminino. E se você não performa esse tipo de feminino, você não é mulher. Tá? Tá bom. Não é considerada mulher. Tá? Porque isso também na terapia a gente trabalha muito, né? Qual é a tua construção do teu feminino? Qual é a tua construção desse ser mulher? Tem vídeo meu também falando sobre isso. Mas, muitas vezes, essa pessoa, ao ser lida como uma pessoa que não é feminina aos olhos do patriarcal, muitas vezes. Por que eu falo do patriarcal? Porque, normalmente, essa mulher, ela deve ser lida como mulher se ela tiver atributos que são desejáveis ao olhar desse homem. Que homem? Não é qualquer homem. Um homem HT, branco e cis, que é o topo dessa pirâmide, né, de injustiça que nós temos no mundo, né, gente? Então, qual é o que é mais de deleite para esse olhar de fetiche desses homens? Não é uma mulher que se aproxima do masculino, não, é uma mulher mais feminina. Então ela não pode ter jeito de homem, porque se ela tiver jeito de homem, ela não vai ter um atrativo de fetiche a esses homens, entende? Então ela não vai ser lida como feminina. E isso pode gerar uma confusão na identidade de gênero. Falei, mas tudo bem.
Isso pode gerar uma confusão. Ah, mas ela, né, gosta de mulher, então talvez seja. Então, tem um jeito de homem, então talvez, nossa, mas será que é homem? Gera essa confusão, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, entende? Tem toda uma questão, né? Tem toda uma questão de como a nossa sociedade é feita, de como os fetiches são criados, de como a mulher é colocada nesse lugar de objeto, de como a mulher é muito objetificada, de como esse feminino é muito colocado como único, mas quando a gente começa a estudar gênero, quando a gente começa, né, eu na terapia, eu coloco muito isso para os pacientes, abro muito isso para eles, e a gente começa a expandir, a gente começa a criar a relação da pessoa com ela. E aí, peraí, não sou feminino, mas peraí, quem tá dizendo isso para você? Você tá dizendo ou a sociedade disse isso para você, né? Então, acho que a gente precisa, quando essa pessoa fala, acho que eu preciso compreender porque eu tenho um preconceito sobre o tema, que bom que você tá colocando aqui a oportunidade de eu te explicar, porque às vezes é isso, às vezes é só um preconceito, às vezes é só uma falta de conhecimento sobre o assunto, né? E como não tem muitos profissionais falando sobre isso, então eu acho que é super importante cada vez mais profissionais como eu estarem te explicando que o gênero é sim uma construção social, cultural, aliás, e social, cultural, histórica, e que como as pessoas se identificam com isso tem a ver com a sua identidade e só a pessoa pode dizer se ela é ou não. E se ela é mais ou menos feminina. Tem vários perfis de feminino, masculino. Ok? Gente, espero que tenha ficado claro. Coloca aqui nos comentários o que você achou. Esse vídeo é um pouco mais, assim, um pouco mais detalhado, né, gente? Porque tem algumas coisas um pouco mais, assim, né, da gente colocar mais detalhinho. Mas coloca aqui no comentário o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida, tá bom? Posso fazer mais, eu tô aqui para servir vocês, tá bom? E se eu não souber, eu vou procurar, porque é isso que eu faço. Um beijo, como sempre, que meu vídeo chegue num lugar de respeito, consideração e amorosidade à tua história. Até a próxima segunda.